Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e sentou-se. Os discípulos aproximaram-se e Jesus começou a ensiná-los. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os que misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os que promovem a paz, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa dos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs. A leitura de Sofonias é uma leitura antes da invasão babilônica. Antes de invadir Israel, arrancar o povo de lá e levar em exílio. E o que Sofonias está dizendo? Buscai o Senhor os humildes da terra, que pondes em prática seus preceitos. Praticai a justiça, procurai a humildade. Achareis talvez um refúgio no dia da cólera do Senhor. Gente, o antigo prepara para o novo. Aqui está dizendo que as pessoas que são humildes e obedecem à igreja terão uma proteção especial de Deus na hora do castigo. Ah, padre, mas isso é do Antigo Testamento. Hoje, nós estamos vivendo um castigo contínuo para a mudança para a terra prometida que é o céu. Nós estamos vivendo o princípio das dores. E poucos vão suportar se não forem humildes diante de Deus. Já se pensa em número de suicídios esse ano como nunca houve na história. Porque por negócios, quebradeira, falta de perspectiva, ansiedade, tudo. Nós estamos vivendo momentos dramáticos da história. Quem não tem a humildade de se reconhecer dependente de Deus, não vai suportar. Todos os ataques à família, filhos cada vez mais sendo hackeados pela internet, entrando na prostituição, suicídio, depressão com 10, 11, 12, 13 anos, suicídio na adolescência, aqui recentemente teve um, adultério, pornografia, falta de estabilidade familiar, brigas, apego ao dinheiro, tudo isso vai fazer famílias passarem por situações dramáticas. E não tem como suportar isso se não for com os dons do Espírito Santo, as virtudes, sabedoria, inteligência, fortaleza para suportar, piedade, temor de Deus, fé, uma fé inabalável, esperança no meio da dor, a caridade, né? As 3 virtudes teologais. Mas quem é humilde? Humilde é quem se reconhece totalmente dependente de Deus. Na carta aos Coríntios, São Paulo fala que Deus escolhe as pessoas que não são muito capacitadas, se destacam na sociedade para mostrar que é Ele que capacita. É Deus que nos capacita. Então se você acha que eu não sou capaz, não. Se entregue à vontade de Deus. Deixa Deus agir na sua vida. Fala, Senhor, sem ti eu nada posso. E essa atitude humilde, pedir o dom do amor, o dom do perdão, o dom da sabedoria e assim por diante. E aí nós podemos viver as bem-aventuranças. Bem-aventurados os pobres em espírito. Quem são os pobres em espírito? São justamente os que são desapegados deste mundo e da sua imagem. Pode ser pobre financeiramente, pode ser rico. Claro que Jesus diz que o rico tem mais chance
de ser apegado. É mais fácil um camelo passar no buraco da agulha do que de um rico entrar no reino dos céus. Bem, qual seria esse despojamento? Primeiro, colocar as coisas de Deus em primeiro lugar. Missa dominical, já falei isso. Terço, adoração, confissão frequente, mais de ano é pecado grave. Não usar seu corpo para o puro prazer, adultério, fornicação, relações sexuais só para o prazer e assim por diante. Gula, tudo isso é pecado mortal, de matéria grave. Vocês não casar na igreja, quem está de segunda união é diferente. Se você é de segunda união, tem filho, você não é um pecador público, a igreja não quer que você separe. Entra com o processo de nulidade e reza muito em família e faz a comunhão espiritual. A comunhão espiritual, ela pode te dar uma graça extra-sacramental. Mas a primeira coisa, gente, eu vou falar isso até morrer, é vocês escolherem Deus em primeiro lugar. Viver uma vida de oração em família. Fugir do pecado, confessar, fugir do pecado. Inclusive, anticoncepcional, camisinha, DIU. DIU é abortivo. É gravíssimo. Fertilização in vitro. Ah, padre, o que o senhor vai fazer para resolver isso? Nós vamos fazer a formação do método Billings natural aqui. Eu já vou marcar as datas. Para vocês aprenderem a usar o método natural. Dentro do matrimônio. Né? Dentro do matrimônio. Padre, mas eu não consigo. Reza. Nada de Deus é sem oração. Reza e pede a graça que Deus vai dar a graça para vocês viverem fora do pecado. Isso não é coisa da minha cabeça, gente. Isso é coisa da igreja. E com razão. A igreja fala. Que, às vezes a igreja é taxada até de homofóbica, né? Isso aí fala de gente que odeia a igreja. Porque, na verdade, esses movimentos gay, eles usam a pessoa enquanto levanta a bandeira. Mas quando estão com depressão, quando estão doentes, procura o padre. Porque eles não estão nem aí. O que a igreja ensina é que nós não nascemos somente para o prazer e cafuné. Isso não faz ninguém feliz. Ontem eu apresentei os gêmeos. A relação sexual é para gerar filhos na família e dar canseira. Imagina os pais de 2 filhos gêmeos. Acorda um, dorme o outro acorda, o outro está dormindo. É a noite inteira em claro. Nós nascemos para o sacrifício, para dar a vida. Quem vive de sexo, de prazer e cafuné, vai ser sempre frustrado. Guarda isso. Guarda isso. A igreja é mãe, ela ama todos. Não tem nada de igreja homofóbica ou discurso de ódio. Pelo contrário, a igreja é a que mais ama. Tanto é que ela cuida quando está doente. Eles não. Eles não fazem nada. Descartam. E países comunistas, principalmente, que são os governos marxistas, é aí que eles perseguem mesmo. Aí que eles são terríveis para perseguir homossexual e tudo mais. Então, não se iludam. A única mãe mesmo, de verdade, que acolhe, que ama, é a igreja católica. Nós amamos de verdade. Nós queremos você santo, você feliz. Todos. Todo mundo tem que estar na igreja. Aqui é a mamãe que acolhe, mas mostra o caminho certo. Mostra o caminho certo. Se vocês depois quiserem fazer direção espiritual, marca. Logo eu vou deixar a agenda marcada, aberta, para mais tempo aí para fazer direção espiritual. Mas a igreja é mãe. Mamãe, aliás. Só que ela quer que você vá para o céu. Ela não quer que você fique deprimido. Essa é a diferença. Muito bem. Então, a pessoa pode ser pobre, desapegada, e rica e desapegada. Agora, é mais comum que o rico tenha uma falsa ideia de segurança, que o seu dinheiro resolve tudo. E eu já falei muitas vezes aqui, vou repetir. Pessoas bilionárias, milionárias, que botavam, não sei se botavam, mas que nós podemos pensar que tinham segurança. Hoje não é bem assim. Michael Schumacher estava no auge da carreira, aposentou, estava milionário, foi esquiar, está lá até hoje acamado.
Antônio Hermílio de Moraes era o dono da Votorantim, construiu Beneficência Portuguesa. Ficou doente meses acamado antes de morrer. Contei a história de um senhor que é bilionário, que fazia adultério, maltratava a esposa, os filhos ficaram revoltados, esse pai ficou doente, e eles pagam uma cuidadora, os filhos ficaram sabendo que a cuidadora está maltratando o pai, e eles não estão nem aí. Não está dando comida, está batendo no pai deles. Bilionário, ou seja, não é o dinheiro que traz segurança. Não é. A outra coisa, o pobre e o rico devem vir à igreja não como uma instituição qualquer. Aqui é o caminho de salvação. Não é uma instituiçãozinha que você vem sentir bem, não. Você vem aqui e para perguntar, padre, como que eu faço para chegar no céu? Rico e pobre, todos no mesmo caminho. Eu estou dizendo isso porque também o dinheiro pode dar uma falsa ideia. A falsa ideia de que a igreja precisa de você que tem dinheiro. Não é isso? O padre tem que pedir bênção para quem tem dinheiro. Não. A igreja não precisa do seu dinheiro. Ah, padre, mas o senhor fala de dízimo. Mas o dízimo é diferente. O dízimo é o ato de caridade de uma pessoa que se converteu, tem fé, sabe que aquilo é dele, devolve o dízimo, porcentagem, os 10 lá, sabendo que ele sustenta, que é Deus que não vai deixar você ficar doente até a hora certa, que não vai dar o acidente, que o seu filho vai casar bem, vai se converter, que os seus netos não vão ser assaltados. Quem olha tudo é Deus. Então a pessoa que devolve o dízimo de verdade é uma pessoa convertida. Quando eu falo de dízimo, eu falo de salvação. Agora, se alguém está pensando, eu já vou avisando, enquanto eu não conheço ninguém, para mim todo mundo aqui é igual, não conheço ninguém ainda direito. Já vou avisando, que se você ajudou a construir a matriz nova, ajudou a reformar a capela tal, ajudou a fazer o sei lá o quê, e acha que aqui a igreja vai se adaptar a você, esquece. Você tem que se adaptar à igreja. Lembre-se disso. O que eu quero não é o seu dinheiro, eu quero a sua alma. Eu quero você no céu, a sua família inteira. Então essa história de que eu tenho que me adaptar, aceitar que você tem que fazer o que você quer e não o que a igreja quer, esquece. Não é isso que vai acontecer aqui. Eu estou aqui para caminhar com você, para ir para o céu. Você, sua família inteira. E para isso, você tem que adaptar a igreja, sim. Você tem que se render àquela que representa o Senhor do universo, que vai estar com você na hora da sua morte. O padre tem uma vantagem. Eu estou com projetos aqui para reformar a matriz nova, fazer um salão coberto, tudo com o dinheiro de vocês. Daqui a pouco, o bispo vai falar assim, pode sair. Às vezes vai estar acabando de terminar e eu vou ter que vazar. Não é isso? Hã? É. Ou seja, o padre aprende que nesse mundo nada é dele. Concordam? Vira e mexe, já é a terceira paróquia. Eu vou lá, arrumo, sai. Deixa tudo. Tudo arrumadinho. Vocês não têm essa vantagem de descobrir que nada é de vocês agora. Vocês só vão descobrir que nada é de vocês quando você estiver morrendo. Quando você estiver na cama e sua caminhonete novinha que você trocou, você não consegue dirigir ela mais. A sua fazendinha que você montou direitinho, que plantou, que você nunca mais vai nela. Só vai servir para os seus filhos brigarem, querer que você morre logo. Nessa hora, você vai ver que nada é seu. Mas como vocês não são como o padre, que vaza depois que tudo está pronto,
eu vou lembrar a vocês que vocês não são nada, até o último dia meu aqui. Essa é minha missão. Não interessa se você anda a pé, de Dodge Ram ou de jatinho. Você vai ser comido pelos vermes e julgado eternamente para o céu ou para o inferno. E eu quero que você vá para o céu. Entenderam ou não? Não adianta chantagem emocional. Não adianta nada. Comigo, eu quero você no céu. Isso sim. E vocês podem contar comigo. Mas não estou negociando nada da igreja. E tudo que eu falo aqui, vocês sabem, gente, que a homilia, ainda mais a homilia que é gravada, todos os dias, mais ou menos, tirando os canais outros canais que reproduzem minha homilia, mais ou menos 4.000 a 5.000 pessoas ouvem o que eu falo, né? É quase que o ginásio lá do Serra Dourada, certo? Então eu tenho que pensar muito o que eu vou falar, porque depois eu não consigo pegar para trás. Eu não falo aqui coisa da minha cabeça. Se tem uma coisa que eu abomino, é dizer, o padre agora não aceita tal coisa. O padre agora aceita tal coisa. O padre não sou eu. Ok? Então, quando eu disser a igreja proíbe isso, é a igreja. E eu sou servo da igreja. Entenderam ou não? Sim? Então, com isso, você vai ganhando humildade. E eu já fui contra a igreja em muita coisa. Caí do cavalo em todas. Eu também criticava a igreja. Eu também, assim, aquela frase, né? Eu não concordo com essa parte da igreja. Nossa, dá até vergonha de falar quando eu falava isso. Uma igreja de 2.000 anos. Então a humildade que Deus pede para na hora da morte ou na hora do sofrimento você ser protegido por Deus, você ter coisas que o dinheiro não paga, como a fortaleza, a esperança, a fé e ainda a salvação, a humildade vem em aceitar o que a igreja diz. Ponto. É difícil? Não, mas infelizmente, quanto mais sucesso, entre aspas, nessa vida, menos você quer aceitar o que a igreja diz. E isso é um problema. Bem-aventurados os pobres em espíritos, os aflitos, os perseguidos, os que mentirem no seu nome. Quando você se converter de verdade, você vai ser perseguido no trabalho, na família e na igreja. Satanás odeia uma conversão de verdade. Porque quando vocês se convertem de verdade, as pessoas que estão perto de você vão ver os exemplos de vocês. Poxa, aquela pessoa é diferente, ela age diferente, ela nos dá uma paz. Vocês vão ver como que muda. Os filhos vão voltando, saindo do vício da droga, do álcool. Casa bem. Se vocês rezam pelas vocações, vocês dão vocações à igreja. Tudo vai mudando, com provações, com dificuldades, com doença, com morte, mas você vai ter os dons, as virtudes, tudo que Deus dá a quem é humilde diante dele. Então é isso aqui. O que vocês precisarem de mim, e tem mais, vocês podem me questionar, padre, isso que o senhor falou, a igreja diz onde? Eu vou mostrar. Sempre eu vou mostrar. Sempre. Eu estou o tempo inteiro, quando eu tenho dúvida, eu escrevo para gente que entende da área, para eu passar para vocês o que a igreja diz, não o que está na minha cabeça. E infelizmente hoje existe um tsunami de pressão contrária. Vocês querem topar ser humildes na igreja, independente da classe social que você seja, vir aqui com o coração aberto, para aprender com a igreja e ser salvo? Sim? Ótimo. Então vocês logo, logo vão ter uma vida sobrenatural. Quando vocês começarem a caminhar, confessar, sair do pecado, rezar, aqui vai ter um exército de pessoas a favor do bem. Você vai ver sua família inteira com provação? Sim. Mas Deus tirando um bem de tudo. Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. E é isso que eu vou fazer vocês fazer. Escolher Deus primeiro. Depois as outras coisas. As coisas do alto.
Depois, porque o resto passa, gente. O resto passa. E muito rápido. Muito rápido. É melhor investir no céu. Tudo bem? Os crismandos, então, que vão receber a palavra de Deus, que não é para ficar fechada. Vocês estão lendo a palavra de Deus, né? Vocês também decidam hoje entregar a vida de vocês para Deus. Perguntar para a igreja o que ela pensa. Quem são vocês? De onde vocês vieram? Para onde vocês vão? O que é o nosso corpo? Por que esse corpo fica com esses desejos desordenados no pecado original, né? Por que eu tenho desejo de comer mais que eu preciso? Por que eu tenho desejo de ter prazer sexual com qualquer um? Por quê? Vocês vão entender tudo isso através da igreja. Que o nosso corpo está com os desejos desordenados. E se você não educa o seu corpo com a graça de Deus, você vai ser escravo. Sendo escravo, você vai ser infeliz. E sendo infeliz, você pode ser condenado. Confiem na igreja. Tudo bem, crismandos? A igreja é mãe, ama vocês. E vai amar sempre. Mas vai mostrar o caminho correto. Não temem com a mamãe. Não temem com a mamãe.